Muito bem, seguimos aqui com o nosso Farol de Limeira e agora o espaço sempre aguardado aqui às terças e quintas com a participação da Leilani de Paula, personal trainer e outras cositas más. E outro, É isso aí, Leilani, seja muito bem-vinda, um abraço. bom dia, tudo bem? Outras mil coisas. Outras mil coisas, né? Isso aí, todo mundo fazendo mil coisas hoje em dia. Tá muito frio aí na sua casa? Você tá com gola rolê aí? Eu acordei com frio, já botei uma blusa já. Sou friorenta, né? O vento tá lá no sul, já tô tremendo aqui. Então, vai fazer frio. Bom, Leilani, hoje então, até te dei uma dicasinha, porque é um assunto importante. Eu já estava querendo falar sobre dicas de atividade física para a terceira idade, mas aí veio essa matéria que foi publicada no jornal Globo, dizendo que os cientistas ainda se dividem em relação a prevenção da demência, né? Eles dizem que a atividade física é boa e tal, mas não chegam num consenso. Se é uma atividade física que pode ser doméstica, uma atividade física que pode ser fora do lar. O que você tem a acrescentar sobre isso, Leilani? Olha, o que eu sei e o que isso é comprovado, que atividade física é extremamente importante porque ela também proporciona diretamente no sistema nervoso central, nós liberamos durante atividade física a irisina, que é um hormônio que ela é encontrada dentro do cérebro quando as pessoas têm uma saúde mental boa, quando ela está com as suas funções em dia, esse hormônio é aumentado no hipotálamo. No nosso sistema nervoso central é encontrada essa substância, porque através do exercício é liberada e secretada em maior quantidade. Em análise com pessoas que já têm uma demência, já têm o mal de Alzheimer, por exemplo, e esse tipo de hormônio ele é muito reduzido. E a irisina, ela contribui para a questão, o hipotálamo é onde a gente registra ali o nosso aprendizado, as nossas memórias. Então é muito afetado isso com as doenças aí degenerativas neurais. Então isso é um fato. E a irisina ela ficou famosa no tempo do Covid porque também ela é um modulador da nossa imunidade, né? Então, ouvimos muito falar da irisina, porque não era muito comentado. A gente sabe dos neurotransmissores, dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina, mas a irisina pouco se falava muito, e principalmente dentro de academia, né? Então, mas também é muito importante entender que a atividade física, ela vai te dar esses hormônios, esses neurotransmissores e esses hormônios que vão, sim, atuar dentro do seu sistema nervoso central, dentro do hipotálamo, nessa área específica do aprendizado, da memória. E isso é importante quando a gente começa a falar do envelhecimento e dos efeitos deletérios da velhice. E o que mais nos queixamos é a falta da memória. Então a gente acaba se esquecendo das coisas rotineiras, desde onde guardei algum documento, onde deixei a chave, às vezes deixo até o fogão ligado, esquecendo que estava fazendo até alguma coisa dentro da cozinha. Então isso começa a atrapalhar, isso atrapalha o quê? A vida funcional de uma pessoa, porque daí ela começa a ficar dependendo de alguém para monitorar o que ela está fazendo dentro de casa, às vezes, porque coloca em risco a sua vida. Então, onde mora o maior problema do idoso? A hora que ele começa a depender do outro porque ele coloca em risco a sua vida. É onde a gente coloca um cuidador, aonde algum filho tem que estar trazendo esse idoso para morar junto com a família, porque precisa de cuidados. Então, realmente, essa memória, essa parte do hipotálamo, ela é muito prejudicada se o idoso envelhece sem atividade física. Isso potencializa, porque diminui ainda mais esses hormônios dentro do seu sistema nervoso central, dentro do hipotálamo. E acreditava-se, Roberto, que, por exemplo, a neurogênese, que é uma capacidade que nós temos de gerar novos neurônios, era cessada após os 50 anos. E isso não é, isso já é uma inverdade, né? Isso não é um, isso aí não existe, porque mesmo você envelhecendo, ainda você produz. Ainda você tem a neurogênese, a capacidade de criar novos neurônios. Mas o que impossibilita você de criar novos neurônios? Um corpo parado, um corpo sedentário, um corpo sem novidade, um corpo sem movimento e sem conexões neurais. Eu preciso fazer algo novo pela primeira vez sempre, sempre, porque senão não tenho novidade. Então é como se eu já tivesse desbravado as matas ali e o meu cérebro está no automático há muitos anos e ele não quer aprender o novo. E quando ele não quer aprender o novo, isso debilita o nosso sistema
nosso sistema nervoso também. Isso deixa ele preguiçoso. Isso vai poupando energia também. Ele já não faz nada diferente. Ele está no automático há muito tempo, então não tem novidade para o meu cérebro. E o cérebro precisa de novidade. Esse é o maior alimento para o nosso cérebro. Então, não adianta só palavras cruzadas ou jogar cartas. É importante, sim, algo que eu possa mexer com contrações musculares, algo muito mais desafiador, algo que eu preciso pensar para executar, algo que envolva a consciência corporal, o corpo e a mente integrado num movimento. E isso causa uma expansão muito grande aqui de neurogênese, de capacidade de criar novos neurônios, novas conexões dentro ali da fenda sináptica, então começa a entrar num estímulo que o corpo precisa. E isso deixa o corpo vivo. Isso vai fazer com que a tua velhice seja mais saudável e que você não esqueça mais com tanta frequência das coisas que são importantes para a sua vida. É impressionante. Acho que a semana que vem nós vamos falar de física nuclear, para ver se você me Ah, responde. não, vou embora. Isso eu não É, quero. mas olha, você toca, como sempre, em temas interessantes, porque eu estou colocando atividade física, porque é muito comum a gente sugerir para idosos que façam palavras cruzadas, para que leiam né, alguma coisa e tal, ou seja, coloquem o cérebro em movimento. Agora, você está trazendo uma outra proposta, que é essa ativação que se dá dos neurônios pela atividade física, por menor que ela seja. Por isso que nessa pesquisa, Leilani, por exemplo, dá para trocar, varrer a casa, por exemplo, com uma caminhada no quarteirão? Não, não substitui, Roberto, porque o varrer a casa ainda é uma atividade física pouco promove dessa neurogênese, pouco Tá. promove dessa sinapse neuronal, essa questão de estímulo mesmo, porque às vezes você dá uma varridinha ali, encosta a vassoura, não é uma coisa contínua. Não, você não vai varrer a casa meia hora, 15 minutos, é um pouquinho aqui, para, descansa, faz outra coisa. Então, não é uma coisa contínua. É importante entender isso. Atividade física, você se move um pouco, contribui para mais um pontinho positivo ali, mas não que seja a sua nota principal dessa prova aí, entendeu? É um pontinho positivo, tá? Se você tiver no 9,5, pode chegar a 10, mas para chegar nesse 9,5 aí, você vai ter que se exercitar, porque senão fica um estímulo muito ineficiente, um estímulo débil para a promoção da saúde. Quando falamos em questões degenerativas do cérebro, doença senil, quando realmente isso está atrapalhando a minha memória, o meu aprendizado, eu preciso de um choque de realidade para esse cérebro. Eu preciso fazer algo novo. Então, eu preciso voltar a executar o quê? Esse idoso dançava. Quantos anos ele não dança mais? Coloca uma música, tira esse idoso para dançar. Isso promove um choque de realidade para esse cérebro. Ele vai buscar lá na sua memória, no hipotálamo central ali, no sistema nervoso central, dentro do hipotálamo, uma memória que está registrada lá de quando ela tinha 15 anos. Isso é importante, entende? Fazer esse resgate de coisas que te dão prazer e que te traz a vida de volta, faz o seu batimento cardíaco ali mais acelerado, traz emoção, faz fluir, a sua corrente sanguínea aumenta, vasculariza o cérebro, oxigena o teu cérebro, te dá alegria, porque daí ela vai resgatar um momento importante, que onde ela dançava e tinha prazer, ou se essa pessoa tocava alguma música num piano, coloca ela no piano, quanto tempo faz que ela não faz isso, ou se ela pintava, por mais que seja com dificuldade, faça ela fazer coisas que lá atrás foram esquecidas. Tem pessoas que não andam de bicicleta há mais de 30 anos, Roberto, e sabem andar. Só que por medo, porque envelheceram, ou porque a família fica, vai andar de bicicleta e cai e quebra a perna, você vai me dar trabalho, hein? Já começa assim. Daí o idoso vai ficando o quê? Cheio de medo, porque daí se ele cair, ele quebra, e com isso ele vai cair e vai quebrar, porque ele está com pouca mobilidade, ele está fraco, ele não está se exercitando. Então, olha só como ele volta a ser criança, né? O mesmo medo que a gente tem de uma criança cair, quebrar, e às vezes evita a criança de ser criança, a gente evita, às vezes, o idoso envelhecer com saúde, restringindo o movimento dele para que ele não caia, mas vai cair porque está fraco. Isso aqui vai causar o quê? Osteoporose, sarcopenia, por falta de movimento. O idoso não tem que ficar na cama. A família acha, às vezes, que o idoso tem que ficar sentado do sofá para a cama, porque senão ele cai.
Mas se ele continuar nessa vida, ele vai cair. E pode até morrer, pode causar uma embolia. Então, assim, é preocupante, sim, e é importante a família se antenar isso, que movimento é importante para a saúde do idoso, para que ele envelheça com saúde e com função, para não depender o tempo todo dos familiares, para que ele possa caminhar, que seja ali com alguma ajuda de uma bengala, não tem problema, numa marcha mais lenta, mas que ele consiga se locomover e fazer as coisas da vida funcional, levantar, ir até um banheiro, coisas básicas para se viver. Então, eu sempre falo isso, você precisa de novidade. Então, eu vejo muitas famílias só atribuindo ali um jogo de cartas ou uma palavra cruzada, achando que isso vai favorecer. Colocaram isso como crença universal no mundo, para o idoso ter estímulo. É muito pouco, porque eu estou estimulando o quê? O meu corpo está sentado. Quanto mais sentado, mais problema eu tenho a nível de sistema nervoso central. Eu tenho pouca oxigenação. Quanto mais movimento, mais oxigenação, mais consciência corporal, mais coordenação motora, mais o meu corpo tem que estar em funcionamento ali. Isso gera sinapse, contração muscular. Preciso promover, mexer ali a contração, a actina e miosina, as proteínas contráteis do músculo. Preciso fazer esse deslizamento desse músculo. A actina e miosina tem que estar o tempo todo trabalhando para promover a saúde, não só para o idoso, mas eu digo, tem que envelhecer em movimento. Eu preciso estar em movimento para promover essa contração muscular. Então, basta caminhada? Não, pouco ainda uma caminhada. Mas é melhor do que nada? Lógico que é melhor do que nada. Mas o que seria ideal para o idoso? Contração muscular e consciência. Tudo que eu possa fazer, ele pensar para executar. Levante a direita, agora levante a esquerda, agora pegue esse objeto pega o objeto vermelho que está no chão. Então, coisas que eu possa promover informação e voltar a realizar o que dá prazer. Então, se é da dança, se é da música, se é da arte, o que ela gostava de fazer, o que esse idoso tinha prazer de fazer. E coloque essa informação no dia de hoje dele, para que ele retome esse prazer pela vida e volte a gerar essa conexão aí dentro do seu cérebro. Mas eu vou deixar no final do nosso bate-papo uma dica, né, para quem nos acompanha, quem vai nos acompanhar ainda, né, tudo isso que a Leilani falou estará em podcast daqui a pouco, você pode recuperar esse bate-papo e mais importante do que isso, né, divulgue principalmente para quem você conheça que tem idoso sendo tratado assim, como se fosse uma criança e não é por aí, como a Leilani acabou de dizer. Bom, Leilani, na próxima terça-feira nós vamos falar sobre massa de pão, tá bom? Para ver se você escorrega aí, vamos ver. Massa de pão. Olha que eu sei, hein? Olha que eu sei que a minha mãe fazia, minha mãe e minha avó são ótimas boleiras, Tá bom. né? Padaria, sempre fazia tudo de padaria ali. Pão, bolo, tudo que tem de padaria lá em casa fazia, viu? Então pode ter certeza que já vou correr atrás delas para me dar alguma dica aí. Tá bom. Leilani, muitíssimo obrigado. Se agasalha aí, vem frio pela frente e até semana que vem. Obrigada, gente. Um bom friozinho a todos vocês. Até semana que vem. Valeu, obrigado. Leilani de Paula, personal trainer, falando, é isso aí, né? Tem coisa que a gente até faz involuntariamente, acaba prejudicando aí o dia a dia, a vida do idoso. Seguindo com o nosso programa, agora vamos até o consultório do Dr. Paulo Gracioli, bater um papo com ele nesta quinta-feira. Dr. Paulo está se preparando para o frio também. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço para o senhor. Bom dia, Roberto. Bom dia, nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Farol de Limeira, nossas plataformas aí. É um prazer estar novamente aqui, Roberto. E eu queria aproveitar, não sei se eu posso dar uma dica também como médico, né? Aos idosos, Roberto, às vezes as famílias esquecem que eles estão depressivos, né? E o próprio tempo de vida, às vezes precisa tomar algum antidepressivo para voltar essa energia da vida que às vezes a gente acha que não tem, porque, né, como ela falou assim, então trata como criança, às vezes estão depressivos também. E a gente às vezes tem certo preconceito de dar um remédio que anima a pessoa, deixa ela mais segura e né, que possa desenvolver todo esse trabalho.
Pena, travou aí um pouquinho a comunicação. Agora está voltando a comunicação com o Dr. Paulo Gracioli, falando exatamente desses momentos depressivos, né, que acabam acometendo os idosos. Agora sim, doutor Paulo, já... Então, eu não sei se eu cheguei a terminar, Roberto, mas eu acho que é importante a gente lembrar que com o desgaste do tempo, o cérebro precisa ser cuidado. Então, não é só porque está depressivo, às vezes o próprio medicamento já dá uma força, um ânimo maior, porque aproximar a idade, a pessoa às vezes fica pensando na morte, já está um estado depressivo na cama, né? Então, despertar essa pessoa, às vezes, vai ajudar muito também um antidepressivo para que todo esse trabalho que a nossa fisioterapeuta, né, ela falou, que maravilhoso, possa ter mais eficácia e ajudar muito mais ainda. Então, só para lembrar aí uma ajudinha da psiquiatria aí. E, Roberto, eu queria falar hoje sobre culpa. Não sei se você já falou outras vezes, mas culpa é um sentimento que é uma situação que é muito comum, frequente em todos nós, né? Quando você causa um prejuízo para alguém, você faz com você mesmo, né? Sempre a gente fala, sou culpado, me desculpa. A gente ouve o dia todo isso, me desculpa, me desculpa, me desculpa, né? A gente esquece que me desculpa porque eu fiz uma culpa, né? Então a gente está sempre tendo culpas e naturalmente quem tem culpa tem que ter uma penalidade para pagar a culpa. E geralmente essa penalidade dá dor, da angústia, da tristeza, e às vezes a vida toda a gente vai pagar uma culpa que nem teve a culpa, né? E então, muito no consultório, né? A pessoa uma doença e emocional, uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, e na investigação a pessoa fala que não tem nada, não aconteceu nada. De 2 meses para cá, 3, um ano, não aconteceu nada. Quer dizer, não aconteceu nada, às vezes que a pessoa tem assim, essa percepção do que aconteceu. E na entrevista a gente começa a perceber que vai aparecendo certos detalhes que levam a gente a pensar numa situação que houve uma culpa. Né? Por exemplo, um luto, uma pessoa que perde alguém e que começa a aceitar que perdeu. Geralmente uma culpa aí aparece, né? A culpa, de, por exemplo, de não ter ido visitar mais vezes, de não ter dado uma atenção que deveria ter dado. Então, essa necessidade que o ser humano tem, Roberto, de procurar motivação para a culpa. Isso é impressionante. Nós já nascemos, se você observar, quando Adão e Eva saem do paraíso, sai com culpa, né? Porque comeu da árvore da sabedoria, então foi punido. A punição foi: sai do paraíso, vai viver nu na rua, aí onde você quiser. Quer dizer, a gente nasce no judaísmo cristão com a culpa de ter nascido, né? De ter querido comer da fruta da sabedoria. Então a gente já está enraizado na nossa cultura religiosa essa culpa. E lógico que um dia a igreja, eu acho também, usou muito dessas situações e usa até hoje como se fosse forma de punição, porque se você não resgatar as suas culpas, você não irá para o céu, né? Você irá para o inferno, para qualquer lugar aí. Então, já tem religiões que não pensam assim. Por exemplo, né, no Espiritismo, a proposta é que você vai evoluindo, e essas culpas prováveis, né? Porque eu não posso me culpar de algo que eu não sei fazer, né? Por exemplo, se eu sei tratar o meu pai, o meu idoso, vou pegar o tema aí, né? Como uma criança, e se eu aprender que não era para fazer mais isso, eu não tive culpa de ter feito esse tratamento. Né? Eu aprendi, eu sabia fazer dessa forma. Então, na medida que eu vou aprendendo algo novo, eu faço o novo, mas não posso olhar para o passado, para a atitude que eu tomava antes, como uma culpa. Porque é muito fácil isso. Então eu sou culpado porque eu não abracei meu filho, eu sou culpado porque meu filho está usando droga. Isso toda hora o ser humano, e principalmente mãe, gosta de se sentir responsável por tudo do filho. Então nós vivemos num mundo, numa situações, parece que a culpa é o pano de fundo, é o pano, quer dizer, de um palco, né? Tá lá, culpa, culpa, tudo tem que ser culpa. E a gente, como ser humano,
Viver com culpa não é legal, é muito sofrimento, e de repente vai a vida toda com essa culpa e pegando outras e outras e outras. Então eu sempre digo que a gente não pode ter culpa daquilo que a gente não sabe fazer. Depois que aprendeu um novo e se olhar para o passado e se culpar, não pode fazer isso. Tem que aceitar. Eu não sabia, eu soube fazer dessa forma, então eu não tenho culpa nenhuma. E nesse sentido que eu estou tentando dar um alerta para quem está me ouvindo, para que tenta pensar um pouquinho se realmente tudo que faz tem que buscar uma culpa, né? E porque às vezes a pessoa não tem uma causa, porque ela não sabe que aquilo que ela está, o sofrimento que ela está procurando no consultório um alívio, é uma culpa guardada que tem que sofrer muito para pagar aquela culpa, né, Roberto? Então, Travou um pouquinho, no finalzinho da exposição do Dr. Paulo, falando sobre a culpa, né? De fato, a gente se culpa muitas vezes por ter feito alguma coisa que não sabia fazer ou não tinha conhecimento disso, né? O Dr. Paulo deixou isso muito claro para todos que estão acompanhando o nosso programa. Deixa eu tentar ver se a conexão já retornou, já voltou, ainda não, com o Dr. Paulo falando então a respeito de culpa. Agora sim, faltou só o finalzinho, Dr. Paulo. então, Roberto, eu quero falar que a gente tem que não estar sempre culpando, por exemplo, quem quebrou o copo, quem que deixou a roupa suja. Parece que sempre nesse sentido, essas perguntas, está sempre procurando culpar alguém. Você falhou, então a gente é muito nesse sentido de que sempre tem que culpar ou ser culpado. Temos que aliviar um pouco as nossas relações e ver a situação. Meu filho quebrou o copo, por qual motivo? Eu já estou dando uma pena para ele, sem eu saber o motivo que aconteceu, se ele esbarrou, se teve intenção, se não teve. Então, a gente faz muito rápido o julgamento e a punição, e quando a gente faz com a gente mesmo também. Eu fiz errado, eu tenho que me punir, e sempre a punição é sofrimento físico, mental, e isso aí é o próprio inferno, eu acho, né? É você já está o tempo todo sofrendo e não se livrar de algo que, depende da maneira que você olha, você não vai ter culpa, vai ter responsabilidade, que é diferente. Se eu quebro um copo, a responsabilidade é, eu vou ter que comprar outro. E custa, mas isso eu não tenho que culpar, palavra forte, culpar a pessoa e aquela, parece que não pode ser humano, né, Roberto? Às vezes cobra dos filhos e da gente mesmo atitudes que não são humanas, perfeitas, que não podemos falhar, não podemos nada. Isso é terrível. O ser humano é humano e não é Deus. Deus só que não falha. Nós humanos temos nossas situações humanas. Que bom, né, Roberto? Que eu sou humano e posso... Sem dúvida, sem dúvida. Falar em falha na internet hoje não está legal. A internet está falhando hoje, né? Culpa da internet. A gente sempre culpando alguma coisa. Tá certo, então, doutor Paulo. Tivemos um probleminha no final, mas ficou bastante claro o que o doutor Paulo disse, né? A gente se culpa muitas vezes sem motivo e também não é bacana a gente procurar culpados a cada momento. Doutor Paulo, finalzinho, para agradecer o senhor mais uma vez aqui no nosso Farol, lembrando que tudo que a gente tem falado ao longo da semana também estará disponível numa nova sessão que estreia neste sábado aqui na tribuna com as pinceladas dos melhores momentos do nosso Farol e certamente o senhor estará lá com esse tema. Lembrando que todos os programas podem ser recuperados a qualquer momento na internet, né, doutor Paulo? Eu estou bastante visualizando bastante no YouTube, Roberto. Se você buscar Perfeito. lá, Farol de Limeira, vai aparecer lá, Paulo Gracioli já. Bacana, bacana. Doutor Paulo, muitíssimo É uma obrigado mais uma frequência. vez. Eu estou assim, eu agradeço quem está acompanhando a gente pelo YouTube. E até semana que vem, um bom semana com frio, sopas, caldos, roupas gostosas e bons papos em família também. É isso aí. Um bom vinho também. Doutor Paulo, obrigado. Obrigado. Valeu, um abraço. Daí o doutor Paulo Gracioli falando conosco. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira, que começa a ser finalizada a partir dessa quinta-feira. Antônio Cláudio Motorim já está a postos. Motorim, seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Grande abraço, Beto. Grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, né? Quinta-feira realmente já é o início da preparação para o fechamento da edição. E nós estamos aqui trabalhando
pesquisando, lendo, fazendo o que nos compete para levar informação e levar uma opinião fundamentada aos nossos telenautas. Aliás, Cláudia, a minha parte já está quase toda pronta, viu? Vou te contar, já estou te mandando muita coisa aí e né, para a gente ter mais tranquilidade na hora de fechar, tem sempre os ajustes, né, atualizações, a gente sempre fica atento aí nas últimas informações. Ô Cláudio, o seu tema hoje é interessante, né? Em toda eleição parece que a criatividade dos políticos para nomenclatura, né, aumenta, né, Cláudio? Esse ano aqui parece que não é diferente, é isso? Então, né, Beto, a gente sempre tem aqueles apelidos, né, que surgem de última hora, aquelas pessoas que são determinantes em algumas profissões, mas nesse ano nós estamos extrapolando mesmo, né? Nós temos de atrizes e atores pornôs como candidatos, né? Em especial um que eu citei no meu comentário, que é bastante conhecido daqueles que são apreciadores de filmes pornôs, né? E pelo que circula também na internet, os memes que circulam na internet com a imagem desse personagem, né? Cujo nome já diz tudo, é o famoso Kid Bengala, né? Será candidato a deputado federal por São Paulo pela União Brasil. Então nós teremos o Kid Bengala, teremos o Tiririca, teremos a atriz pornô que rifou um carro Mercedes e se rifou junto. Então nós temos que tomar cuidado, Beto, com essas armadilhas e também com essas figuras célebres, né? Ou vamos dizer assim, chamar de celebridades de terceiro escalão, né? Como foi até ser presidente o então deputado Jair Bolsonaro. O baixo clero, né, na política que a gente costuma chamar. Então eles estão aí e as propagandas já estão circulando. A propaganda do Kid Bengala é bem criativa e com sentido duplo, mas coloque duplo nisso, Beto. É impressionante se você ver a primeira aparição pública dele no TikTok, né, nas redes sociais, é uma coisa assim realmente muito engraçada do ponto de vista da criatividade e da duplicidade de ideias, né, de interpretação. Mas também é muito triste a gente ver isso, porque até que ponto a gente pode colocar uma pessoa dessas representando uma parcela da população dentro de uma Câmara Federal, embora os políticos profissionais que lá estão não nos representam definitivamente, como a gente já está acostumado a ver, né, Beto? Nós estamos realmente numa questão de entre a cruz e a espada, né? A gente não sabe se a gente vai ter a cruz ou vai ter a espada, né? É uma coisa realmente muito triste quando você vê isso, embora eles tenham todos os direitos de pleitearem as candidaturas, se estão com os seus direitos políticos garantidos, né? Como tem direito de votar e serem votados. Mas até que ponto isso pode representar a necessidade da população no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, né? A gente não discrimina, a gente não pode fazer isso porque é um direito, né, individual, é um direito que a Constituição garante, mas do ponto de vista do debate político, nós já temos muitos exemplos disso, né? Nós já temos o Tiririca, que
tinha prometido abandonar a política, mas preferiu continuar, né? Deve ser muito rentável isso mesmo, e a gente vai ficar nessa situação, Beto, entre o Kid Bengala e o Tiririca, né? É engraçado realmente, mas ao mesmo tempo é triste. É triste porque isso nada acrescenta ao debate político tão importante. Você sabe que um tempo atrás, eu não sei como é que ele continua, né? Mas até um tempo atrás o Tiririca, pelo menos a despeito aí de, né, brincadeiras à parte, mas ele também não se envolveu em casos de corrupção, né? Me parece que faltava muito pouco as sessões lá da Câmara também, acho que perto de outros lá que tem muito mais nome, né? Títulos, etc. E tal, até que Tiririca não foi mal. E outra coisa, né? Pior que tá, não fica, né? Também não prejudicava ninguém também, né, Cláudio? Mas esse alerta que você faz aí é Não, importante. mas olha, Beto, o Tiririca tem um projeto muito importante que foi aprovado, que é a questão da educação para o povo circense, né? Uhum. Para aquelas pessoas de circo. Então, isso Bem ele lembrado. fez realmente, não pode ser esquecido, porque ele é oriundo do circo, né? Do mundo do circo. Mas é a falta de debate político que nos preocupa, né? Quando não atrapalha, quando não extrapola nas suas funções, realmente fica uma pergunta no ar, né? Até que ponto? Mas vamos tocando, né? Porque afinal de contas nós estamos na primeira semana da propaganda eleitoral. Ah, e você comentou com o Ensinas durante a participação dele sobre a invasão aos celulares, né? Eu já estou sendo invadido constantemente por vários. Eu já recebi vários santinhos, vários vídeos, várias propagandas de muitos candidatos que estão na minha lista, né? Principalmente de WhatsApp. E é evidente, nós vamos receber isso a partir de agora com muito mais frequência, né? Eu de minha parte eu vou ficar que nem aquele personagem lá do escolinha do professor Raimundo, né? O senhor descobriu eu aqui, o senhor descobriu eu aqui. Falei, vou ficar quietinho, Cláudio, pra ninguém me E descobrir aí. eles vão descobrir, viu? Porque Descobre. eles descobrem cada coisa que você nem imagina, viu? Tá certo, tá Essa bom. semana a minha esposa recebeu no WhatsApp dela um recadinho do meu filho dizendo que ele tinha que o celular dele tinha caído e se ela quisesse falar com ele para ligar naquele celular, né? Essa Era, é. é trote, né? Trote é É. tentativa de hackear o WhatsApp, né? Eu entrei em contato com ele, né? E estava tudo em ordem, tudo normal. Então nós É. vamos sim ter uma invasão aí a partir da próxima semana, que é quando já estará tudo praticamente decidido em termos de aprovação ou de deferimento ou não deferimento de candidaturas. E este ano nós teremos sim uma uso das mídias sociais muito mais acentuado, porque nós temos mais ferramentas, né? Além do Facebook, Twitter, o Instagram, nós temos o TikTok, temos o Telegram, e então já aumentou, né? O número dessas mídias sociais. Enfim, faz parte, campanha política, então vamos vendo aqui o que a gente consegue trazer de importante, de interessante para os nossos telenautas e principalmente eleitores, né? É importante eles estarem bem informados, Beto. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Cláudio, pra gente fechar, rádio e TV começa quando? Nesse final de semana? 26 de agosto, Beto. Semana que vem, então. Então temos mais uma semana pela Semana que frente vem. aí. Semana que vem. 26 de agosto a 29 de setembro também. Serão Tá. 45 dias de propaganda eleitoral gratuita, né, no rádio e na televisão. Ainda não foram decididos horários, mas o PT é o que vai ter mais tempo, porque tem a maior coligação. E os partidos do Bolsonaro, depois o União Brasil, vêm a seguir
no tempo de televisão e de rádio, né? Caiu bastante a minutagem, né? Mudou muito a propaganda, mas mesmo assim nós teremos aí 45 dias para assistir os horários eleitorais gratuitos. Perfeito. Hoje o Haddad, só para fechar uma última informação, hoje o Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, não compareceu à entrevista que ele tinha sido convocado pela TV Jovem Pan, viu, Cláudio? Ele deu um furo lá. Ele deu um furo com a Jovem Pan? Deu um furo com a Jovem Pan, né? Quer dizer, a Jovem Pan ela tem um viés mais assim bolsonarista, né? Talvez seja por isso, mas ele tinha confirmado a presença e hoje deu um furo. Isso fica chato também, né? Porque daí a pessoa fica repercutindo o programa inteiro que o sujeito não foi, né? Mas se ele assumiu o compromisso, ele teria que ter comparecido, né, Beto? Essa é uma questão profissional, técnica e também de boa educação, né? Sim, sem dúvida. Valeu, Cláudio. Então, bom começo de fechamento aí. Amanhã a gente volta a bater um papo. Até amanhã. Um grande abraço e obrigado. Grande abraço, uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Valeu. E agora vamos ao bate-papo esportivo com César Roberto. Bom dia, Beto Rucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira.